A Bíblia, ela é um bálsamo para nós mulheres. Na Bíblia, nós vemos tantas mulheres que foram importantes para a história do Evangelho, tantas mulheres que foram importantes para o plano de Deus. Nós vemos tantas mulheres que o Senhor revelou coisas profundas e só para as mulheres. Nós vemos mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres que não desistem. Já pararam para pensar que dos 12 discípulos de Jesus, apenas um ficou com ele até o final? Quem estava lá aos pés de Jesus, durante a crucificação, quando todos estavam sem esperança, eram as mulheres? Vocês já pararam para pensar que as primeiras que souberam, que tiveram a revelação da ressurreição de Jesus, foram as mulheres? Vocês já pararam para pensar que o Salvador do mundo veio através de uma mulher? O Senhor tem prazer em nós, mulheres. O Senhor tem amor por nós, mulheres. Para o Senhor nós somos preciosos, nós somos importantes. O Senhor conta conosco, mulheres, para aquilo que Ele tem para fazer no mundo. Amém? Quem são as mulheres aí que o Senhor pode contar? Ah, vai meio fraco. Quem são as mulheres que o Senhor pode contar? Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre duas mulheres. Não uma, mas duas. O texto é Lucas 10, a partir do versículo 38, por favor. Coloca na NVI, por favorzinho. Vamos lá, eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Próximo. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Qual que é o tema do mês mesmo? Coloca aí na tela o tema do mês. Isso, construindo uma vida cristã. E hoje o tema dessa mensagem é serviço e devoção. Coisas que nós precisamos para uma vida cristã. E a história de Marta e Maria nos ensina muito sobre serviço e devoção. Jesus, contexto, tá? Dessa passagem. Jesus, ele já tinha começado o seu ministério. Ele já estava pregando, fazendo milagres, curando, já tinha multiplicado pães, já tinha ressuscitado o filho da viúva. Jesus já tinha feito muita coisa. Ele estava muito famoso, muito conhecido naquela região. E aí ele estava a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa. E no caminho de Jerusalém tinha uma aldeia chamada Betânia. E o Senhor resolveu se hospedar naquela aldeia. Marta e Maria, e Lázaro, que é o irmão de Marta e Maria. Vou esperar as crianças descerem, aí a gente continua. Estão comigo? Marta e Maria e Lázaro eram 3 irmãos, era uma família que morava nessa aldeia de Betânia, próximo de Jerusalém. Quando Jesus se hospedou em Betânia, ele ficou na casa de Marta. Jesus fez um GC lá na casa da Marta. Inclusive, terça-feira nós temos o retorno dos GCs. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, quem já foi no GC aqui? Quem nunca foi? Vocês estão esperando o quê, pessoal? Para ir no GC?
Ó, lá atrás nós temos uma folha lá, com todos os GCs que nós temos ativos até o momento, tá? Que nós teremos mais em nome de Jesus. E aí você pode ver o endereço, quem é o anfitrião, quem é o líder, e você pode procurar essas pessoas para você ir lá visitar o GC. Amém? A nossa igreja se move em GCs, que são o quê, gente? Os grupos de comunhão, são pequenos grupos nas casas dos nossos irmãos, para quem não conhece. Nossa igreja se move assim. E nós, como membros, precisamos acompanhar a nossa igreja, amém? Então, eu quero ver a carinha de vocês num GC, tá bom? Na próxima terça-feira, amém? Então, Jesus fez esse GC aí na casa de Marta, ficou hospedado lá. Mas essa não é a única vez que a Bíblia cita um encontro entre Marta, Maria e Jesus. A Bíblia cita 3 encontros entre Marta, Maria e Jesus. Esses encontros nos deixam claro que essa família era uma família muito próxima de Jesus. Era uma família amiga de Jesus. Nós podemos ver em outro texto bíblico, lá em João 12, que os últimos momentos de paz e tranquilidade de Jesus, antes de ir para a cruz, foram na casa dessa família. Os últimos momentos que Jesus teve paz, tranquilidade, foi na casa dessa família. Foi na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, nesse episódio de Lucas 10, né? Lucas 10, que nós lemos, Jesus se hospedou na casa de Marta. E interessante é que Marta prontamente abriu a sua casa para receber Jesus. E se nós pararmos para analisar, Jesus era ele e os 12, né? Onde Jesus ia, os 12 iam atrás. Então, provavelmente, ela não hospedou só Jesus. Ela hospedou os 12. E também, talvez, as mulheres que estavam com ele. Então, ela deve ter hospedado na casa dela aí umas 20 pessoas. Ela prontamente abriu a sua casa para receber Jesus e seus discípulos. Porque para ela era uma honra, para Marta era uma honra receber Jesus. Para Marta era um privilégio sem tamanho receber o Messias, o Salvador na sua casa. Ela recebeu Jesus na sua casa. Marta foi hospitaleira, e a palavra de Deus diz em Hebreus que nós cristãos devemos ser hospitaleiros. Nós devemos exercer a hospitalidade com os nossos irmãos. Nós devemos receber os nossos irmãos na nossa casa. Inclusive, quem nunca foi na minha casa, me cobra. Pode ir todo mundo na minha casa. Não de uma vez, né, gente? Mas pode ir todo mundo na minha casa, que eu amo receber gente na minha casa. Isso foi algo que o Evangelho do Senhor me ensinou a ser hospitaleira. Eu cresci numa casa que a gente não recebia ninguém. Era só a gente. Nunca recebíamos visitas. E quando eu vim fazer parte da família de Cristo, e eu descobri que era um privilégio receber as pessoas da minha casa, eu hoje nutro um amor por isso tão lindo, tão maravilhoso. Então, quem não for na minha casa, me manda um WhatsApp. Vamos combinar um café, tá bom? Aí vocês levam um bolo, tá bom? Brincadeira, gente, vamos lá. Então, Marta, ela foi hospitaleira, ela recebeu Jesus, seus discípulos, com muita dedicação. A Bíblia diz que ela estava atarefada, fazendo coisas. Porque, gente, vamos combinar. Se não é fácil receber uma pessoa em casa, imagina receber umas 20 pessoas em casa. E naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Você faz a janta, o almoço, deixa pré-pronto, você só coloca lá no forno e está pronto. Naquela época não, cara. Você tinha que moer o trigo, você tinha que fazer o pão, você tinha que assar o pão, você tinha que pegar o carneiro, matar o carneiro, cortar a carne, temperar a carne, fazer a carne. Era muito difícil. Mas Marta abriu a sua casa para Jesus. Ela preparou um lugar para Jesus. Marta preparou um lugar para Jesus comer. Olha que interessante, Marta preparou um lugar para o pão da vida comer. Marta preparou um lugar para Jesus descansar. Marta preparou um lugar para o príncipe da paz descansar e ter paz. E Marta preparou um lugar para aquele que é a verdade, a palavra encarnada, pregar. Nós podemos aprender coisas muito importantes com Marta. E eu vou falar sobre ela mais um pouquinho na frente. Mas esse texto também nos conta a história de uma outra irmã, que era Maria. E Maria soube aproveitar a oportunidade de Jesus na sua casa de uma maneira diferente.
A Bíblia conta que esse é o primeiro encontro. Nós não sabemos se eles já se conheciam antes desse encontro, mas esse é o primeiro encontro que a Bíblia narra. Então vamos partir do pressuposto que é a primeira vez que eles estão se vendo. Porque a Bíblia não fala se eles se viram antes ou não. Então aquela era a primeira oportunidade. Sabe quando você conhece alguém pela primeira vez? Sabe quando você conheceu Jesus pela primeira vez? Quem lembra desse dia? O dia que você viu Jesus, Jesus te viu pela primeira vez. Foi esse dia aqui para Maria. Foi a mesma coisa para Maria. E ela soube aproveitar essa primeira oportunidade. Era a primeira vez que ela ouvia Jesus falar. Era a primeira vez que ela recebia algo de Jesus. E ela decidiu sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha a dizer. Ela decidiu dedicar o seu tempo e a sua atenção para Jesus. Como eu falei no começo, Jesus já estava famoso já naquela região. Não tinha WhatsApp, mas as notícias corriam, gente. Um falava para o outro, que falava para o outro, que falava para o outro. Jesus estava super famoso naquela região. Então Maria provavelmente já havia ouvido falar sobre ele. Ela já tinha ouvido pessoas falarem sobre ele. E Maria também já devia ter ouvido muitas pessoas falarem o que ele estava falando. Maria era de uma família judia. A Bíblia diz, provavelmente eles eram uma família de bom recurso financeiro. Eles recebiam pessoas na casa deles. Provavelmente eles já haviam recebido antes fariseus, mestres da lei, para pregar na casa deles. Então Maria já havia ouvido a palavra de Deus várias vezes na vida dela. Mas ela nunca havia ouvido como Jesus falava. É interessante que até os próprios fariseus, os mestres da lei, aqueles que pregavam, quando ouviram Jesus falar, eles falaram assim: quem é esse? Quem é esse? Ele fala como alguém que tem uma autoridade diferente. Já pararam para pensar nisso, gente? Os fariseus, desde quando eles eram crianças, desde quando eles eram bebês, eles eram preparados para pregar o evangelho, para pregar a palavra, para pregar naquela época o Pentateuco. Eles eram preparados para pregar. Mas quando os fariseus ouviram Jesus falar, eles falaram: ele fala como alguém que tem uma autoridade diferente. Então Maria, ela viu aquilo como uma oportunidade de ouvir alguém falar com uma autoridade diferente. E por que Jesus ele tinha essa autoridade diferente? Porque Jesus, ele não somente pregava a verdade. Jesus, ele era a verdade. Jesus era a revelação da própria verdade encarnada entre os homens. É por isso que Jesus tinha uma autoridade diferente. Porque quando Jesus falava, quando Jesus pregava, ele vivia o que ele pregava. Quando Jesus pregava a lei, ele não tinha transgredido nada da lei. O que ele vivia, ele pregava. O que ele pregava, ele vivia. É por isso que Jesus tinha uma autoridade diferente. Jesus, ele era a própria palavra encarnada. Jesus era o verbo vivo. E Maria reconheceu isso. Quando Maria decidiu se assentar aos pés de Jesus, ela reconheceu que ele não era qualquer homem. Ele reconheceu que ele era diferente, que ele tinha uma autoridade diferente. E é interessante que a Bíblia fala, o termo em grego para essa passagem é que Maria quedava-se aos pés de Jesus. O que é quedava-se? É uma palavra que significa, ela se prostrava sem demora. Ela se prostrava sem ter pressa de sair de lá. Ela estava aos pés de Jesus sem se importar com as outras coisas. Maria estava quedada. Não sei como é que vai pronunciar esse verbo, meu Deus. Maria quedava-se aos pés de Jesus. Ela estava lá sem pressa de sair. Ela não estava preocupada com um monte de afazeres que a irmã dela estava fazendo. Ela estava focada em Jesus. Ela queria ficar lá aos pés de Jesus. E aí a gente vê que Marta,
Ela desaprova essa atitude da irmã dela. Interessante, né? Essas duas perspectivas. Maria estava lá, aos pés de Jesus, como todos nós devemos estar. E Marta, quando olha para aquilo, ela desaprova aquela atitude dele, da irmã dela. Ela desaprova a entrega da sua irmã para Jesus. E não só isso, ela ainda foi afrontosa e foi questionar Jesus. Marta não só estava errada em desaprovar a atitude da sua irmã, como ela ainda foi perguntar para Jesus, questionar Jesus. Ela questiona Jesus e fala assim: Jesus, você não se importa que eu fique aqui sozinha, fazendo tudo isso, enquanto a minha irmã está aí nos seus pés? Como se estar ali aos pés de Jesus fosse menos importante do que fazer as coisas, do que cumprir os serviços, as tarefas que ela tinha para fazer. Marta aqui, ela personifica alguém que escolhe receber Jesus na sua casa, mas ela quer ditar para Jesus o que Jesus quer fazer e o que Jesus tem que falar. Eu quero que você analise você mesmo hoje. Será que você não está sendo como Marta e ditando o que Jesus tem que fazer ou falar na sua vida? Será que aquela porta que o Senhor não abriu para você, mas você bate o pé falando: Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa porta. Será que você não está ditando para Jesus, ditando para Jesus o que Ele tem que fazer na sua vida? É interessante que foi Marta quem escolheu abrir a porta para Jesus. Foi você que escolheu abrir a porta, abrir a sua vida para Jesus. Então deixa Jesus fazer o que Ele quiser fazer. Amém? Vocês estão comigo ainda? Gente, por favor, não dorme, hein? Eu repreendo todo o sono agora em nome de Jesus. Não dorme. Por favor. Então, Marta, voltando para Marta. Ela desaprova a atitude da sua irmã e questiona Jesus. E mais, ela não só questiona Jesus, ela ainda dá uma ordem para Jesus. Pede para minha irmã vir me ajudar. Gente, ela questiona Jesus e ainda dá uma ordem para Jesus. Pede para minha irmã vir me ajudar. Mas Jesus, com amor, repreende Marta. Porque a Bíblia diz que o Senhor repreende aqueles que Ele... E a Bíblia é clara em dizer que Jesus amava aquela família. Jesus não só amava Maria e Lázaro, Jesus também amava Marta. Então, com amor, Ele repreende Marta. Interessante que Jesus chama o nome de Marta 2 vezes. Ele fala: Marta, Marta. Quando Jesus chama o nome de alguém 2 vezes, Ele está chamando a atenção daquela pessoa. Ele está chacoalhando aquela pessoa. Ele está despertando aquela pessoa. E a gente tem outros exemplos na Bíblia. Saulo. Quando Saulo cai do cavalo, o que Jesus fala? Então Jesus, quando Ele chamou o nosso nome 2 vezes, quando Ele chamou aqui o nome de Marta 2 vezes, Ele está despertando ela. Marta, Marta, você está errada. Marta, não é isso que eu quero de você. E Jesus, ao invés de repreender a irmã de Marta, ao invés de repreender Maria, Jesus elogia Maria. Olha só, a Marta está lá, revoltadíssima, porque para ela a irmã dela está errada. Ela está pé da vida, ela está muito brava. Pô, eu estou fazendo tudo aqui sozinho. Só quem é irmão mais velho vai entender Marta. Não é verdade? Quem é irmão mais velho vai entender Marta. Porque sempre sobra para quem? É isso aí. O mais velho está lá, lavando louça, fazendo o almoço, e os irmãos estão jogando videogame. Só que os irmãos não estavam jogando videogame. A Maria estava certa, né? Estava aos pés de Jesus. Só que dá para entender por que a Marta está irritada. Só que Jesus, ao invés de dar razão para ela, não, Ele elogia a irmã dela. Ele elogia Maria dizendo que ela escolheu a boa e que ninguém poderia tirar dela isso. Jesus, Ele elogia Maria e fala assim: ela escolheu a boa parte. E ninguém pode tirar isso dela. Agora eu quero falar com vocês o que a gente pode aprender na nossa vida prática com essas 2 irmãs. Com Marta e Maria. Marta nos ensina que as tarefas da vida diária
não devem vir em primeiro lugar. Marta exemplifica a maioria das pessoas. Marta exemplifica a maioria de nós. E é muita verdade aquilo, né? Que quando a gente vai pregar, a palavra primeiro fala com a gente, para depois falar com a outra pessoa. E, gente, essa semana, eu fiquei refletindo. Eu falei, Deus, eu sou mais Marta do que Maria. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho 2 filhos para cuidar. Eu tenho louça para lavar. Eu tenho roupa, um cesto de roupa que parece que nunca esvazia. Eu tenho comida para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer que às vezes eu acho que eu sou mais Marta do que Maria. A maioria de nós somos Martas, nós não somos Maria. Nós queríamos ser Maria o tempo inteiro, mas a maioria de nós é Marta. E é isso que ela exemplifica, essa vida corrida, essa vida caótica. Se você mandasse uma mensagem para Marta no WhatsApp, ela ia falar, tá corrido, pretão. Gente, quem foi que nunca falou isso? Como é que você tá? Tá corrido, tá corrido. Se você mandasse um WhatsApp para Marta, ela ia responder isso, pode ter certeza. Mas é isso. A Marta exemplifica nós que estamos muito atarefados, muito distraídos. Nós estamos muito distraídos. As tarefas, o serviço, isso não é um problema. Afinal, nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Não dá para a gente ficar 24 horas por dia na igreja orando. Não dá, infelizmente. Seria o ideal? Seria, mas não dá. Nós temos a nossa vida diária. Nós temos trabalho, filhos, família. Nós temos. Mas a questão é que nós estamos muito distraídos. Nós estamos muito afogados na nossa vida corrida, na nossa vida humana, nas nossas tarefas. Interessante que Jesus, ele não reprova o serviço de Marta. Ele não fala assim para Marta, não, Marta, tá tudo errado o que você está fazendo. Ele não fala isso. Jesus não reprova o serviço de Marta. Jesus reprovou a atitude de Marta. Sabe por quê que Jesus reprovou a atitude dela? Porque ela não priorizou a presença de Deus. Escuta, o Senhor, ele não reprova o seu trabalho. O Senhor não reprova a sua família. O Senhor não reprova o seu serviço. A nada disso. O Senhor reprova a nossa atitude quando nós priorizamos tudo isso e não priorizamos a Ele. Essa é uma mensagem dura, né? De reflexão. Que quando eu estava montando ela, eu falei, meu Deus, Jesus, bate menos em mim, por favor. Olha só que interessante, Marta estava lá correndo para fazer a comida, para fazer tudo, para alimentar Jesus. Só que Jesus, ele não estava interessado em ser alimentado. Jesus estava interessado em alimentar a alma de Marta. Jesus estava interessado em ser o pão da vida para Marta. Mas ela estava tão ocupada que ela perdeu aquela oportunidade. E na nossa vida, quando nós perdemos uma oportunidade, já era. Quando nós perdemos uma oportunidade, já era. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguma história de alguém que veio na igreja, aceitou Jesus e no outro dia morreu. Eu conheço umas histórias assim. Aquela pessoa só vai aproveitar a oportunidade porque ela não teria outra. E quantas vezes na nossa vida nós perdemos as oportunidades que o Senhor Jesus nos dá de estar aos pés dele. E pasmem vocês, essas oportunidades não vão voltar mais. O Senhor vai te dar novas oportunidades. Mas as oportunidades que passaram, passaram. O que você poderia ter vivido com Jesus, agora vai ser diferente. Não vai ser mais aquilo que Ele tinha para você ontem. Marta perdeu essa oportunidade porque ela estava ocupada e distraída. E aí agora eu quero incentivar você a fazer uma reflexão, a analisar a sua própria vida. Será que a gente está sendo Marta? Será que nós estamos tão sobrecarregados que nós não estamos priorizando a nossa vida com Deus? O nosso relacionamento com Deus? O nosso tempo com Deus? Alguém sabe quantas horas tem numa semana? Alguém sabe quantas horas tem numa semana? Uma semana, 7 dias, tem 168 horas. E aí faz uma reflexão para você. Nessa última semana, dessas 168 horas, quantas horas você dedicou para o Senhor?
Quantas horas dessas 168 horas você dedicou nessa última semana, tá? Nem estou falando do último mês, do último ano. Quantas horas dessa última semana você dedicou a sentar aos pés de Jesus? Quantas horas você dedicou a abrir a sua Bíblia e ler a palavra de Deus? Quantas horas você dedicou a orar, a falar com Deus? Irmão, 168 horas. Será que a gente dedicou 1 hora para Deus? Será que a gente dedicou 2 horas para Deus? Ou será que a gente dedicou nenhuma hora para Deus? 168 horas. Mas vamos lá. Quantas horas você dedicou para Deus? X horas. Mas e quantas horas você dedicou para o seu trabalho? Vamos lá, quem trabalha 9 horas por semana, quantas horas dá por semana? Vai. 40 horas mais ou menos, né? Eu sou ruim de matemática, hein, gente? Você dedicou mais ou menos 40 horas da sua semana para o seu trabalho. Quantas horas você dedicou para lavar a louça? O Isaac dedicou muitas horas, porque essa semana só ele lava a louça lá em casa. Olha só, quantas horas você dedicou para o seu celular essa semana? Já parou para pensar nisso? Quantas horas você gasta por dia no celular? Eu não sei se vocês têm no celular, mas acho que todos devem ter. Tem um aplicativo que ele contabiliza quantas horas por dia a gente gasta no celular. E tem dia que eu olho e fico, meu Deus, eu fiquei tudo isso no celular hoje. Não é possível. Eu quero que você depois vá no seu celular, procure esse aplicativo lá e vê quantas horas dessa semana você dedicou ao seu celular. E o que o seu celular vai fazer por você? O que o seu celular vai fazer por você na eternidade? O seu celular está ditando para onde você vai. Depois você olha lá, quantas horas você dedicou para o seu celular nessa semana? E em contrapartida, quantas horas você dedicou para Deus essa semana? Amém? E é isso que Marta nos ensina. Que nós devemos priorizar a presença de Deus. Maria nos ensina que estar na presença de Deus é a nossa maior prioridade. E olha só, gente, eu sei que a gente vive num mundo real. Não estou falando aqui do mundo ideal. Eu sei que não dá para a gente acordar às 5 horas da manhã todo dia e fazer 1 hora de devocional e depois fazer academia. E depois, gente, por favor, eu tenho 2 filhos. Tem dia que meu devocional é lavando a louça. 2 horas lavando a louça, porque a louça vai dar de pau. Mas tem dia que meu devocional é lavando a louça, cara. Eu boto um louvor lá, eu vou orando, eu vou falando com Deus. Eu sei que a gente vive num mundo e que é difícil a gente separar 1, 2, 3 horas para o Senhor. Mas aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Você não dedica 1, 2, 3 horas para o Senhor, mas você dedica 5, 6, 7 horas por dia no seu celular. Você poderia estar no celular, mas lendo a Bíblia, entendeu? Quer usar o celular? Usa o celular, mas lê a Bíblia pelo menos no celular. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Vamos priorizar Jesus na nossa vida. Maria, ela aproveitou essa oportunidade única. Eu já falei para vocês isso aqui. Era uma oportunidade única na vida dela. Era o primeiro encontro dela com Jesus. Ela estava recebendo o Senhor, ela estava recebendo Deus na casa dela. Ela jamais perderia a oportunidade de sentar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tinha para falar. Ela estava atenta a Jesus. E olha que interessante isso. Ela não estava só sentada aos pés de Jesus. Porque às vezes nós estamos também sentados aos pés de Jesus. Mas será que nós estamos atentos para o que Ele está falando? Será que você que está sentado aí agora, está aqui, na presença de Deus, na casa de Deus, mas será que você está atento para o que Jesus está falando? Eita. Será que você está atento ao que Jesus está falando neste momento? Ou você está pensando, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que trabalhar, ou você está pensando na morte da bezerra, você está pensando coisa nada a ver. Será que você está atento ao que o Senhor está falando? Jesus está aqui nessa manhã. E Ele espera encontrar em nós a mesma devoção e o mesmo amor que Ele encontrou em Maria naquele dia.
Não era só Marta que estava distraída, gente. As atividades também eram para Maria. Só que a Maria escolheu não se distrair com aquilo. Maria escolheu não deixar que aquilo tomasse o lugar de Jesus. Maria escolheu se concentrar nas palavras de Jesus. E olha só que interessante, provavelmente, Marta deve ter chamado a atenção de Maria primeiro, ao invés de chamar a atenção de Jesus. Porque tem que ser muito afrontoso o pai direto falar com Jesus. Irmão mais velho vai me entender de novo. Sabe quando você fala com seu irmão, o menino faz isso, o menino faz aquilo, e ele não faz, o que você vai fazer? Falar com quem? Ô mãe, fulano não quer tomar banho. Provavelmente foi isso, entendeu? Marta tá falando, Maria, pelo amor de Deus, cara, vem me ajudar aqui, tem muita louça para lavar, o feijão tá queimando. Maria, vem me ajudar, e Maria estava lá. Oi, Jesus, você é tão lindo, cara. Maria escolheu calar as vozes que estavam ao seu redor e ouvir apenas a voz de Jesus. Olha eu dando razão para os nossos irmãos mais novos, né? Meu Deus. Maria, ela escolheu calar as outras vozes. E nós precisamos também na nossa vida escolher calar as outras vozes. E como são muitas essas vozes, não são? Quem é mãe vai me entender. A mãe, ela tem uma carga mental. Você nunca está descansando. A mãe nunca descansa. A mãe pode estar sentada no sofá assistindo televisão, mas ela não está descansando. Ela está pensando assim, preciso marcar pediatra com meu filho, preciso lavar roupa branca, preciso passar o uniforme. A mãe nunca está descansando. E assim é a nossa vida, a gente nunca descansa. Tem todo o tempo voz na nossa cabeça. Ah, mas amanhã é segunda. Ah, mas o boleto vence dia 10. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas você tem que fazer academia, você tem que se alimentar melhor. Ah, mas o tempo inteiro, voz na nossa cabeça. Ah, mas você tem 30 anos e ainda está solteiro. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o tempo inteiro, voz na nossa cabeça. Estou mentindo? Estou mentindo? Agora mesmo, não tem um monte de voz aí na sua cabeça? Não tem? Mas Maria, ela escolheu calar essas vozes. E nós podemos escolher calar essas vozes também. E ouvir apenas a voz de Jesus. E olha que interessante. O Senhor nos dá uma oportunidade de calar as vozes e sentar quietos aos pés de Jesus. Sentar em quietude aos pés de Jesus. Porque na presença de Deus há paz. Na presença de Deus há descanso. Na presença de Deus, há quietude, há silêncio. O Senhor está nos dando essa oportunidade nessa manhã. Ele está falando assim para você. Seja como Maria. Maria, se senta aqui aos meus pés, nesse lugar de descanso. Nesse lugar de quietude, onde a depressão não tem poder sobre a sua vida. Onde a ansiedade não tem poder sobre a sua vida. Onde os traumas não têm poder sobre a sua vida. Se senta aqui, aos meus pés, em humildade. Se sentar aos pés de alguém é um símbolo de humildade. Maria, ela estava lá humilde aos pés de Jesus. Como quem diz, Jesus, eu não tenho nada. Jesus, eu não sou nada. Eu me sento aqui aos seus pés, porque eu não sou nada. Quem é o Senhor. Quem é alguém aqui é o Senhor. Maria se sentou aos pés de Jesus em adoração. Ela adorava o Senhor naquele lugar. E é assim que nós possamos conhecer Deus, que nós podemos conhecer Deus cada dia, quando nós nos sentamos aos pés dele, em quietude, em humildade, em adoração. Amém? As coisas deste mundo, guarda isso no seu coração. As coisas deste mundo não devem nos distrair do que é prioridade. O que é prioridade? É que vem em primeiro? Deus vem em primeiro lugar na sua vida? Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu te amo mais que tudo, mas a gente não ama o Senhor mais que tudo. A gente fala, Senhor, você é prioridade na minha vida, mas o Senhor não é prioridade na nossa vida. Será que você pode fazer uma análise hoje? Olha para o seu coração e olha dentro do seu coração mesmo. Será que o Senhor
está em primeiro lugar no seu coração? Esse é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus acima dos nossos filhos. E eu falo como mãe, porque eu sou mãe e eu vivo isso. Gente, a gente ama o nosso filho de uma forma assim, que você nunca viu outro amor igual. E você amar a Deus acima dos seus filhos. Você precisa amar a Deus acima dos seus filhos. Você precisa amar a Deus acima do seu marido, do seu esposo, da sua esposa. Você precisa amar a Deus acima do seu casamento. Você precisa amar a Deus acima do dinheiro. Escuta isso. Você precisa amar a Deus acima do dinheiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois. Ou nós servimos o dinheiro, ou nós servimos a quem? E quem é que a gente está servindo? Sentado aqui na igreja agora, se preocupando com o boleto que vai vencer amanhã. Quem é que a gente está servindo? Nós precisamos ter o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Interessante que eu falei para vocês que os encontros com Jesus com essa família se repetem 3 vezes na Bíblia, certo? São 3 encontros. O primeiro encontro é esse, que Jesus vai lá pregar e ele dá essa chamada de atenção na Marta. Meu Deus, está acabando meu tempo. Dá chamada de atenção na Marta. O segundo encontro é mais dramático que esse. Quem foi que morreu no segundo encontro? Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Marta e Maria já conheciam Jesus, tanto que Marta foi de novo afrontar Jesus. Jesus, cara, por que você não veio antes? Ele já está morto agora. Mas olha como Maria age nesse segundo encontro. Mais uma vez Maria se prostra aos pés de Jesus e chora aos pés de Jesus. E sabe o que é interessante dessa passagem? É que Jesus chorou com ela. Jesus chorou com Maria. Porque Jesus nutria um amor tão profundo por Maria, que ver o sofrimento dela fazia ele sofrer. E o Senhor é assim com a gente. O Senhor, Ele não está apático com as nossas dores. O Senhor, Ele não está apático com os nossos sofrimentos. O Senhor não está apático com os nossos momentos ruins. Quando a gente chora, Jesus está lá com a gente. Se prostrados ao pé de Jesus, tá? Se nós estamos prostrados ao pé de Jesus, quando nós choramos, Ele chora com a gente. Quando nós sofremos, Ele sofre com a gente. Olha que legal, né? Jesus já tinha ressuscitado pessoas antes dessa passagem de Lázaro morrendo. Jesus já tinha ressuscitado. E aí, quando Maria chora, Ele chora também, sendo que Ele sabe que pode ressuscitar, que Ele ia ressuscitar. Porque Jesus, Ele tem empatia por nós. Jesus, Ele tem amor por nós. O que nós sentimos compadece o coração de Jesus. Quando nós estamos prostrados aos pés dEle. Quando nós estamos aos pés de Jesus, Ele nos abraça, Ele abraça a nossa alma nesse momento de choro. Então esse foi o segundo encontro, tá? O primeiro foi lá na casa dela. O segundo foi quando Lázaro morre. E o terceiro encontro, irmãos. O terceiro encontro, que está lá em João 12. Abre aí para mim, por favor, João 12. Maria, ela se assentou para ouvir Jesus falando. Ela se assentou aos pés de Jesus para chorar. E no último encontro, Maria se assenta para ungir os pés de Jesus. Já vou explicar um pouquinho o que significa unção, tá bom? Vamos só ler o texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Próximo, tô acabando, tá, pessoal? Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta de novo fazia o quê? Servia. Enquanto Lázaro, que antes estava morto, agora está à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Ungir alguém naquela época, essa unção aqui de Maria para Jesus, significa que Maria estava reconhecendo que Jesus era o rei.
E Maria, ela faz isso na frente de todo mundo. Ela não teve vergonha de pegar algo que era valioso para ela. Em outra passagem diz que esse perfume era tão caro que valia cerca de 1 ano de trabalho de alguém. Ela pegou aquilo que era valioso para ela e ela derramou aos pés de Jesus sem pensar. Sem pensar. Quantas vezes o Senhor nos chama para derramar algo aos pés dele? E a gente fica, será que eu derramo tudo? Eu vou derramar só um pouquinho, porque é muito valioso para mim. Então eu vou derramar só um pouquinho, tá, Jesus? Será que é isso que o Senhor quer de nós? Será que é isso que o Senhor quer de nós, que a gente derrame só um pouquinho? O Ministério de Louvor pode subir, tá bom, galera? Por favor. Essa atitude externa de Maria, essa atitude externa, o que ela fez no mundo físico, refletia o que já acontecia no mundo espiritual. Refletia o que já acontecia dentro dela. Ela já derramou o que ela tinha de mais valioso aos pés de Jesus. Ela já tinha derramado o que ela tinha de mais valioso aos pés de Jesus, que era a adoração e uma vida de devoção. E a Bíblia diz que o perfume era tão forte, a fragrância do perfume era tão forte, que encheu a casa. Encheu a casa. A adoração de Maria, o amor que Maria nutria por Jesus era tão grande, era tão forte, que quando ela derramou o perfume aos pés dele, encheu a casa inteira. Será que o seu amor por Jesus pode encher a casa inteira? Ou será que o seu amor por Jesus não exala nem de você? Vem cá, filho, vem com a mamãe. Vem cá com a mamãe, vem. Tudo bem. Será que seu amor por Jesus, será que as pessoas conseguem sentir quando estão perto de você? Será que quando alguém te abraça, ela pode sentir o cheiro do seu amor por Jesus? Se o seu amor por Jesus não enche a casa inteira, pelo menos a pessoa que chega perto de você, que está perto de você, sente o cheiro do seu amor por Jesus? Ou não? Ou ela não está sentindo nada? Mas o Senhor tem um convite diferente para nós nessa manhã. Eu quero que vocês coloquem de pé. O Senhor tem um convite diferente para nós essa manhã. Ele está aqui, sentado à mesa com a gente. Jesus está aqui, sentado à mesa com a gente. E Ele está perguntando, cadê as Marias? Eu estou cansado das Martas. Eu amo as Martas também, mas eu tenho prazer nas Marias. Cadê as Marias que podem vir aqui e se prostrar sem pressa aos meus pés? Será que o Senhor pode encontrar no seu coração hoje, nessa manhã, Maria? Ou será que você está ocupada em ser Marta? Ou será que você está feliz em ser Marta e entregar para o Senhor só 2 horas da sua semana aqui no domingo? Ou pior, será que o Senhor não está vendo em você nem Maria e nem Marta? Porque Marta pelo menos servia ao Senhor. Será que você está pelo menos servindo ao Senhor? Ou você não está sendo nenhuma das duas? Ou você está sendo alguém desconhecido para Jesus? Será que você está sendo alguém desconhecido para Jesus? Mas o Senhor não quer mais isso para você hoje. O Senhor não quer mais isso para você hoje. O Senhor diz assim, eu estou dando uma oportunidade, como a oportunidade que Marta e Maria tiveram. E eu estou aqui sentado à mesa com vocês, pronto para ensinar vocês, pronto para enxugar as lágrimas de vocês e pronto para receber a adoração de vocês. Que o Senhor possa encontrar Marias em nós. O mundo está cheio de Martas, irmão. O mundo está cheio de Martas. Mas o Senhor quer encontrar em nós Marias.